Muito bem, meus irmãos. Retomar o momento aqui da palavra. Nós gostaríamos de meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema Tirando forças da fraqueza, pois quando sou fraco é que sou forte. Nós estamos em clima de Copa do Mundo, mas essa mensagem não tem nada a ver com a vitória do México sobre a Alemanha nesta tarde. Mas nós vamos meditar, portanto, na palavra de Deus, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 12, a partir dos versos de número 9 ao de número 10. Está projetado aqui na tela. Não sei se você pode ler, mas se não pode, eu convidaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ou o seu smartphone, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e versos de 9 a 10. Nós vamos fazer a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Amém? Nos diz assim a Bíblia Sagrada: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Feche os olhos comigo, recline a sua cabeça e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos mais uma vez aqui nesta noite de domingo, Senhor, prostrados diante da Tua presença, porque queremos ouvir a Tua voz. Nós já iniciamos o culto de adoração nesta noite, e agora, Senhor, todos nós estamos desejosos de ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, eu te peço, usa a minha vida, usa também, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que cada irmão aqui nesta noite, cada irmã aqui nesta noite, tenha os seus ouvidos e os seus corações abertos para a ministração da Tua palavra. Senhor, nos ajuda neste momento, porque como diz a Bíblia, sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer absolutamente nada. E que o Teu único nome, Senhor, seja glorificado no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Meus irmãos, pois quando sou fraco, então sou forte. Paulo fez uma afirmação difícil de entender. Ela é paradoxal. Ela é uma ideia contraditória. E, portanto, humanamente falando, nós temos dificuldades de compreender estas coisas. Mas no plano espiritual funciona diferente. E é exatamente sobre isso que nós gostaríamos de meditar nesta noite, sobre esse tema. Pois quando sou fraco é que sou forte, tirando forças da fraqueza. Através dessas palavras enigmáticas, através dessas palavras difíceis de compreender, encontramos algumas lições importantes e edificantes. E por isso, gostaríamos de aprofundar o estudo desta palavra nesta noite. Entendendo o contexto, Paulo, quando escreveu da segunda carta aos Coríntios, ele estava enfrentando uma dificuldade muito grande no seu ministério pastoral. Ele já havia escrito a primeira carta, e nesta segunda carta ele estava sendo confrontado com o seu ministério. Muitos estavam questionando o apostolado de Paulo. Portanto, ele vai escrever a segunda carta com esse objetivo de transmitir grandes revelações de Deus que confirmavam a sua chamada como apóstolo. E não é diferente no capítulo de número 12, e especificamente nos versículos que nós lemos agora mesmo. Então Paulo, ele começa a descrever grandes coisas que Deus havia revelado a ele.
No capítulo de número 12, no início dos versículos, ele relata ao povo de Corinto que ele havia sido arrebatado ao terceiro céu. E Deus havia revelado a ele coisas inefáveis, coisas indizíveis, que o espírito humano, que o ser humano nesta terra teria muitas dificuldades de compreender. Então ele relata essa experiência que ele teve com Deus para confirmar a sua chamada como apóstolo, confirmar a sua chamada como um homem de Deus, a qual estava sendo questionada naquele momento. E é verdade que, embora Paulo tenha recebido grandes revelações de Deus, o inimigo das nossas almas, Satanás, queria fazer com que ele esmurecesse, fazer com que ele desistisse da sua chamada, fazer com aqueles críticos que estavam, portanto, questionando o apostolado de Paulo, vencesse, e ele desistisse daquilo que Deus havia proposto para a sua vida. E diz que o texto, que para impedir que eu me exaltasse, ou seja, Paulo dizendo, para impedir que eu me sentisse orgulhoso diante dessas circunstâncias de grandes revelações da palavra de Deus para a vida dele, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, e eu 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. Muitas pessoas, muitos estudiosos, perdem um grande tempo questionando o que seria o espinho na carne de Paulo. Mas não é esse o nosso objetivo nesta noite aqui. Nós não queremos discutir teses teológicas a respeito do que seria este espírito da carne. Na verdade, a natureza do espírito da carne pouco importa. O que nós queremos fazer nesta noite é meditar com os irmãos, o que Paulo fez, apesar do espinho da carne. Como que de maneira Paulo encarou essa dificuldade que o inimigo havia colocado na sua vida. E, em primeiro lugar, Paulo efetivamente reconheceu que esse espinho da carne não era algo que vinha de Deus, mas algo que vinha de Satanás, para tentar destruir a chamada que Deus tinha para a sua vida. E é importante, meu irmão e minha irmã, que você, que eu, que todos nós possamos ouvir a voz de Deus para distinguir, muitas vezes, o que é o teste de Deus para as nossas vidas e o que é a provação, o que é aquilo que Satanás quer nos desestabilizar. E Paulo teve esse discernimento, ele conseguiu essa maturidade espiritual para discernir que esse espinho na carne era uma coisa que o inimigo estava colocando na sua vida, para que ele viesse a desistir da sua caminhada. E você, eu, também somos assim. Se o inimigo tentou a Paulo, que dirá nós? Se o inimigo tentou colocar situações adversas na vida de Paulo, para que ele desistisse do seu propósito com Deus, imagine eu, imagine você. Como nós, muitas vezes, somos atacados pelo inimigo para nos desviar do foco. Mas nesta noite eu gostaria que você estivesse atento à voz de Deus, para poder discernir o que é ataque do inimigo e o que é a voz de Deus falando com você. Embora Paulo reconhecesse que aquilo era de Satanás, embora Paulo tivesse até mesmo orado para que Deus tirasse dele aquele espinho, e Deus falou: olha, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para a sua vida. Deus usou aquele espinho na carne para amadurecer Paulo, para envergonhar o inimigo, que esperava que Paulo desistisse da sua caminhada, mas Deus usou aquele espinho para glorificar o nome dele através da vida de Paulo. Muitas vezes, meus irmãos, às vezes, as situações adversas, elas vêm, mas não é para nos destruir, não é para dizer que nós fomos abandonados por Deus, mas é para que efetivamente nós reconhecemos que, apesar das circunstâncias adversas,
Deus está conosco. Deus está nos sustentando. Deus está mostrando a direção através do seu Espírito Santo, para que nós venhamos a vencer as dificuldades. E é isso, meu irmão, que muitas vezes a gente pode até achar que nós fomos esquecidos por Deus. Mas isso é o que o inimigo quer que nós venhamos a pensar. Mas, pela bondade e pela misericórdia de Deus, saiba de uma coisa: Deus não nos abandona no campo de batalha. Deus, Ele é o Emanuel, o Deus presente na hora da angústia. Ele é o nosso escudo, o nosso rochedo, a rocha em que firmamos o nosso pé. E embora o inimigo possa nos estabilizar, nós nos levantamos pelo poder de Deus e continuamos a nossa caminhada glorificando o nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de falar com você, como Deus pode usar uma situação de sofrimento, como usou na vida de Paulo, para nos amadurecer espiritualmente. Deus disse a ele: a minha graça é suficiente para você, Paulo, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Imagine Paulo sendo perseguido, imagine Paulo sendo questionado no seu apostolado, imagine Paulo muitas vezes sendo açoitado, muitas vezes sofrendo, encarcerado, passando fome, sentindo dores. Mas Deus diz a ele: Paulo, apesar de tudo isso, Paulo, eu estou contigo. Apesar de tudo isso, Paulo, a vitória que está reservada para a sua vida é muito maior do que os sofrimentos que você pode estar passando. Saiba de uma coisa, Paulo, você pode até estar passando por momentos difíceis, mas esta situação tem um prazo de validade marcado. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, nesta noite, você que está talvez nos visitando pela primeira vez, a dor, o sofrimento, a situação adversa que você está enfrentando, em Deus há um prazo de validade e ele vai chegar. Ela vai passar e o Deus Todo-Poderoso vai trabalhar na sua vida e o nome dele será glorificado. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, é natural que nós venhamos a esmurecer. É natural que nós venhamos a dizer: para mim não dá, eu não consigo, eu vou desistir. É natural, somos humanos, somos de carne e osso. Mas saiba de uma coisa, assim como Deus falou a Paulo, Ele está te dizendo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Apesar de você estar se sentindo fraco, apesar de você estar se sentindo esmorecendo diante da caminhada, Deus, através do teu Espírito Santo, Ele vai encher o seu coração, Ele vai encher a sua alma, e você vai continuar caminhando, porque a presença de Deus é muito maior do que todas estas coisas. Nada é comparado com o que Deus reservou para nós, nesta vida e na vida vindoura. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, não esmoreça mais. Olhe para as dificuldades como pequenas, porque o Deus a quem você serve, como diz a Santa Palavra, é muito grande. Da onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Que Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está enfrentando, e na hora certa, no momento adequado, a providência de Deus vai chegar, e você vai cantar o hino da vitória. É a graça, não é porque você merece, não é porque eu mereço, mas é porque o amor de Deus é muito maior do que todas estas coisas, e Ele não olha para nós com um olhar de que deixa eu ver a lista de merecimento desse rapaz. Não.
Ele sabe que eu não mereço, mas Ele me ama, Ele te ama. O seu amor está manifestado sobre as nossas vidas, e eu tenho certeza que não é diferente com você, meu irmão. A graça de Deus nos permite avançar, a graça de Deus nos permite conquistar aqueles alvos que Deus colocou na nossa frente, porque através do poder de Deus, nós podemos enfrentar todas estas coisas. Quando nos sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, tendemos a nos voltar mais para Deus, não é assim? Muitas vezes, quando a situação está sob o nosso controle, nós temos uma tendência de achar que a gente resolve, o nosso intelecto resolve, a nossa força física resolve, o nosso bolso resolve, a nossa juventude, a nossa experiência, e tantas outras características que nós temos, que nós achamos que pode resolver. Mas quando todas estas coisas sucumbem, o que nos resta? O amor de Deus. O que nos resta? O socorro de Deus, a graça do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta noite, eu gostaria que você também, assim como Paulo ouviu a voz de Deus, você ouvisse a voz de Deus também. Minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo também pôde utilizar desse sofrimento, dessa situação difícil, para amadurecer espiritualmente. Por isso, como diz o texto sagrado, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Talvez numa leitura apressada a respeito desse texto, você possa dizer que Paulo estava num processo de autoflagelamento, que ele estava se martirizando, que ele estava negando o próprio sofrimento. Mas não é isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava reconhecendo que ele estava passando por momentos difíceis. Mas apesar de todas essas circunstâncias, ele entendeu que ele tinha uma oportunidade de experimentar o poder de Deus nessas circunstâncias. Ele entendeu que Deus poderia usar, como usou aquela situação, para trazer um amadurecimento espiritual para a carreira de Paulo. E você, eu, todos nós, nesta noite, talvez estejamos passando também por uma certa situação que tem nos levado a questionar a Deus. Eu quero te contar uma situação que ocorre comigo. O meu pai, hoje ele sofre de uma doença chamada demência frontotemporal. Meu pai tem 62 anos de idade, ainda é muito novo. E meu pai é pastor da Igreja Assembleia de Deus lá na minha cidade, em Avaré. Meu pai era um homem que pregava, meu pai era um homem que orava e as pessoas eram curadas. Ele foi muito usado na mão de Deus durante o seu ministério. Mas nesses últimos 3, 4 anos, ele começou a perder a sua capacidade psíquica. Nós sentamos e conversamos com ele, e muitas vezes ele perde o que ele está falando, ele perde o senso da realidade, ele às vezes não consegue definir que isso é um copo. E a gente, como filho, a gente fica muito aborrecido, muito triste com essa situação. E uma certa feita eu estava em casa, lá em Avaré, eu estava orando a Deus e eu questionei ao Senhor. Falei, mas Senhor, por que isso? Deus não me deu uma resposta naquele dia. Mas na última vez que eu estive em Avaré, que eu fui visitar os meus pais, eu cheguei em casa, como sempre faço, sentei na mesa da cozinha, estava conversando com ele, tomando café, minha mãe prepara um café, e então, de repente, ele levantou da mesa, foi até a porta da cozinha, abriu a porta da cozinha e olhou para o céu. E ele olhava para o céu e eu não entendia aquilo. E ele fechou a porta da cozinha, veio e sentou de novo na mesa. E ele olhou para mim fixamente e disse, eu estou aguardando a vinda de Jesus. Eu entendi a resposta de Deus para mim.
Eu entendi que apesar das circunstâncias adversas que o meu pai estava vivendo, e que toda a família vive também, isso não poderia ser alvo de esmorecimento da nossa fé. Então aquela foi uma resposta nítida, clara e muito cristalina para mim. Deus estava falando comigo: apesar de tudo, a minha graça basta ao seu pai, Alessandro. A minha graça te basta, Alessandro. E é o meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Embora seu pai não pregue mais, embora seu pai não possa dirigir mais, embora seu pai talvez não saia lá de Avaré para vir aqui para Ribeirão, ele está, através do meu poder, te ensinando a minha palavra. Então, meus irmãos, é importante que nós compreendamos que apesar destas dificuldades elas existirem, como eu já falei aqui nesta noite, ela tem um prazo de validade. Nós não podemos encarar isto como algo que nós não podemos lutar contra ela, que nós não podemos buscar a presença de Deus e alcançar a vitória sobre estas circunstâncias. Deus tem poder para mudar essa situação, e é importante que eu e você possamos entender que as coisas que Deus tem preparado para mim e você não são comparáveis. Não são comparáveis com a grande vitória que Deus tem para nos dar. Eu me lembro de um exemplo do corredor maratonista, que tem como propósito correr 42 quilômetros em cada prova, e 195 metros, me parece aí, é a distância que ele tem que percorrer. E ele se prepara, ele não vai fazer esse percurso de qualquer maneira, ele está se preparando para isso. E é dada a largada nesta prova, e ele começa a correr. Os 5 primeiros quilômetros ele até não sente, porque ele está muito bem preparado. Mas chega aos 10 quilômetros, o corpo começa a dar alguns sintomas de cansaço. A prova vai avançando e as dores vão tomando corpo naquele corredor. O suor, a sede, o terreno que é irregular. As corridas são feitas em asfalto, em ruas, que são irregulares. A subida, a descida, a terreno plano. Mas o corredor, ele tem um alvo, ele tem uma meta. Embora ele possa muitas vezes pensar em desistir, falar: dessa vez não vai dar, desta vez eu não vou conseguir, desta vez eu não vou completar a prova. Ele se enche de entusiasmo e quando ele vislumbra a linha de chegada, e o desejo que invade o seu coração é de que ele complete a prova, de que ele termine a corrida, porque as bênçãos, as vitórias que ele alcança quando ele completa aquela corrida é muito grande. E não é diferente conosco também na nossa jornada espiritual. Nós começamos uma caminhada, nós começamos uma corrida com Deus, e durante esta corrida, muitas vezes vem essas dores, muitas vezes vem esse cansaço, muitas vezes vem essa situação de até mesmo desistir. Mas quando eu e você vislumbramos a vitória, quando eu e você vislumbramos a linha de chegada, o alvo sendo alcançado, nós recobramos a nossa força. E nós podemos ser ajudados por algo que o maratonista não tem, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos ajudar. E nesta noite eu quero te fazer um convite, meu irmão. Abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo encher a sua alma. Deixa o Espírito Santo encher a sua mente. Deixa o Espírito Santo encher o teu corpo, o teu coração de entusiasmo, para você sair daqui com a vontade de vencer, com a vontade de superar as dificuldades, com a vontade de dizer: Deus, em Ti, Senhor, eu vou ganhar essa batalha. Em Ti, Senhor, eu vou alcançar os objetivos que o Senhor colocou para mim na minha vida. Oh Espírito Santo de Deus, venha quebrantar o nosso coração nessa noite.
Oh, Espírito de Deus, venha falar conosco. Oh, Jesus amado, nos ajuda nas dificuldades que temos. Tu sabes, Senhor, que somos carne e osso. Tu sabes, Senhor, que temos dificuldade de compreender muitas coisas. Mas, Espírito de Deus, nós estamos com o coração quebrantado. Nós estamos querendo ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Senhor. Nos dá força, Senhor. Porque como foi Paulo, nós estamos admitindo diante de Ti, meu Deus, a nossa incapacidade de resolver. O nosso intelecto, a nossa força, a nossa riqueza, todos os meus atributos, Senhor, não têm sido suficientes. E é por isso que nesta noite, meu Pai, nós estamos declarando a Ti que nós somos incapazes, mas diante da Tua presença, pelo Teu poder, Senhor, nós vamos agir. E o Teu poder se aperfeiçoará nas nossas fraquezas, Senhor. O Senhor vai agir através das nossas fraquezas, através das nossas limitações, e é por isso, Senhor, que nós estamos aqui confiando plenamente em Ti nesta noite. Nós não temos nada, mas em Ti nós temos tudo. De nós mesmos nós não temos esperança, mas em Ti Tu és a esperança bendita. Louvado seja o nome do Senhor. Admitindo a nossa própria incapacidade, mas também reconhecendo que Deus pode nos usar. Admitindo que nós mesmos não podemos fazer nada, mas confiando em Jesus Cristo de Nazaré, nós podemos saber que a vitória chegará no momento adequado e o nome de Jesus será glorificado, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu admito que sozinho eu não consigo, eu e Deus, eu e você e Deus, todos nós com Deus, alcançamos a vitória. Eu me lembro agora da história de Gideão. Gideão era um homem medroso, era um homem que estava lá escondido, pisando o trigo no lagar, e o lagar era lugar de pisar as uvas. Ele estava com medo dos midianitas, que eram o povo inimigo, que viessem e tirassem o trigo, que era o alimento principal do povo naquela época. E Deus se encontra com ele e fala: homem valoroso, vai nessa tua força. E não é assim que muitas vezes eu e você nos sentimos, fracos, medrosos, incapazes diante das circunstâncias, mas Deus está nos visitando e dizendo: olha, meu servo, tu és valoroso, tu és Senhor, um homem que pode ser usado, por isso me ajuda, Pai. E na presença de Deus, as coisas podem acontecer. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Se esvazie do orgulho, se esvazie da ideia de andar sozinho, autônomo, e espelhe-se em Jesus. Jesus saiu da sua glória, saiu do seu reino celestial, se encarnou em peças, num corpo como o nosso. Viveu as mesmas dores, sentiu as mesmas dificuldades, mas Ele venceu. E você, meu irmão, foi chamado para vencer. Deus te chamou para superar todas estas coisas. Deus vai te capacitar para que você, em Deus, conquiste as vitórias. Por isso, meu irmão, eu quero te perguntar e te desafiar. Como nós estamos usando a situação difícil na nossa vida? Como nós estamos reagindo diante dos sofrimentos da vida? Paulo enfrentou fraquezas. Você se sente incapaz de enfrentar algumas fraquezas também? Eu quero te dar um outro exemplo, e por coincidência é com meu pai também. Nos anos de 1989, meu pai se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E ele por muitos anos foi sargento da polícia militar lá na minha cidade, e ele foi destinado para ser a autoridade local, chamada, numa cidade de Itaí, uma cidade perto de Avaré.
E as pessoas muito simples queriam agradá-lo, ele era uma autoridade naquele momento, naquela cidade. E sabe o que as pessoas faziam? Sabiam que ele, antes dele se converter, ele gostava, né, de tomar uma cachaçinha. Então as pessoas davam a ele galões de cachaça, garrafões de cachaça. E eu certo que quando na minha criancice, eu lembro que no quintal da casa existia um local ali onde meu pai guardava aquelas cachaças, aqueles galões, aqueles garrafões. E em casa tinha mais de 20 garrafões de cachaça. É cachaça branca, cachaça amarela, cachaça com um pedaço de pau, é todo tipo de cachaça. E meu pai, eu me lembro isso como se fosse assim, uma televisão passando agora. Ele chegava na hora do trabalho, durante o expediente, ele pegava um copinho que ele tinha, ele ia lá no fundo, pegava um garrafão daquele e tomava. Era o aperitivo, para abrir o apetite. E isso causou muitos transtornos na nossa vida, porque ele acabou se enveredando para a bebida. Isso foi uma situação muito difícil para a minha família, para minha mãe, para nós como filhos. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele se converteu, ele entregou a sua vida a Jesus, e ele viu aqueles garrafões de pinga e ele falou assim: eu nunca mais vou pôr uma gota de álcool na minha boca. E aqueles garrafões de pinga eram uma fraqueza dele, aquilo ficava ali no fundo, ele falava, e a tentação vinha. Até que uma certa feita ele falou: eu preciso dar jeito nisso. E aí a minha mãe, assim até inocentemente, né, virou para ele e falou assim: dá para alguém que você conhece, que você gosta. E meu pai disse a seguinte frase: aquilo que não presta para mim, não presta para os meus amigos. E eu vi o meu pai pegar aqueles 20 galões, aqueles 20 garrafões de pinga, e deitar um por um no tanque. E o nome de Jesus foi glorificado naquele dia. Deus faz estas coisas, meus irmãos. Eu não sei você, talvez qual seja a sua fraqueza. Talvez você está labutando com isso há muito tempo. Mas nesta noite o Espírito de Deus, ele vai te ajudar a vencer esta fraqueza. Seja em qual área for. Porque o Deus poderoso que agiu lá atrás, Ele age hoje e continuará agindo, porque Ele é o Deus poderoso. E eu gosto de uma frase na Bíblia que fala assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Não há ninguém queridinho de Deus. Deus faz naquele outro e faz na vida de todos nós. Creia somente. Creia em Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você está sofrendo insultos, e como é difícil quando alguém fala mal de você, ou de mim, ou de nós. Mas saiba que Deus também está trabalhando na vida de cada um de nós. Talvez o seu problema seja uma necessidade, e a necessidade aqui a gente lembra muitas vezes da necessidade financeira. É difícil mesmo, é difícil passar por provações, mas o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso. E eu quero te contar uma outra história para ilustrar o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Eu tenho um amigo que há alguns anos atrás estava passando uma dificuldade tremenda financeira. A mulher tinha ganho o seu bebezinho há pouco tempo. Ele estava desempregado, não estava com recursos. E chegou um determinado dia, a mulher virou para ele e falou assim: olha, José Antônio, hoje não tem almoço. Por que, mulher? Porque o gás acabou. E ele sem dinheiro, desempregado, ele tirou o gás ali do fogão, saiu para a rua para ver se conseguia algum botijão de gás, alguém que pudesse lhe emprestar. Mas ele não conseguiu. E ele voltou para casa. Tenha fé naquilo que eu vou dizer. Ele bocanhou novamente o fio lá a mangueira no botijão de gás. A mangueira no botijão de gás. E botou a mão no botijão de gás e fez essa oração: Deus, eu sou teu servo, Pai. Eu tenho enfrentado muitas dificuldades, mas eu tenho procurado te servir honestamente. Senhor, eu não tenho a quem recorrer, só a ti, meu Pai. Me ajuda nesta hora.
Ele mandou a mulher ligar o fogão e o fogo acendeu. Esse é o Deus a quem você serve, meu irmão. Não é uma história da carochinha, não é uma fábula, mas é um Deus todo-poderoso, que pode tudo em todas as coisas, e é este Deus que nós estamos adorando aqui. É por isso que eu quero te dizer que as dificuldades que nós enfrentamos, elas se reduzem quando nós olhamos para o Deus grande a quem nós servimos. Por isso, meu irmão, sejam perseguições, sejam angústias. O meu coração, quando eu entrei aqui há 5 anos atrás, estava apertado. O meu casamento estava indo de mal a pior, o barco estava afundando, o barco estava cheio de furos e a água entrando. Mas o Senhor tratou comigo, com a minha esposa. O Senhor falou conosco através das pregações. O Senhor nos ajudou através dos conselhos dos pastores aqui nesta igreja. E sabe o que aconteceu? Deus restaurou o nosso casamento. Nós estamos firmes, porque o Senhor Jesus trabalha. Hoje a minha esposa trabalha no ministério infantil da igreja. E nós estamos aqui servindo ao Senhor, para glorificar o nome de Jesus. E é isso que você, meu irmão e minha irmã, também deve ter essa esperança, deve ter esse desejo. Não há filhos especiais para Deus, a bênção do Senhor está pronta para ser distribuída, creia somente. O Senhor nos avisa na sua palavra em Filipenses 4, versos de número 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu que gostaria de pedir para o pessoal do louvor vir, para tocar um hino conosco, para que nós continuemos adorando ao Senhor. Esse texto que eu acabei de ler, irmãos, ele pode ser resumido assim: ansioso por nada, orando por tudo e agradecendo por qualquer coisa. Este é o espírito que Deus espera encontrar em nós, um espírito de adorador, um espírito de gratidão, um espírito de confiança, um espírito de alegria, um espírito que olha para as dificuldades, mas sabe que Deus está agindo, sabe que Deus está trabalhando, sabe que Deus está, como diz a sua palavra, trabalhando em silêncio. E nesta noite, meu irmão e minha irmã, vamos continuar adorando ao Senhor com este louvor, vamos continuar, e eu vou pedir para você com muita reverência, que você se coloque de pé, que você concentre a sua mente neste momento, nessas dificuldades que você está vivendo nesta noite, na sua vida, e enquanto o hino vai sendo entoado, cante, adore ao Senhor, ore a Deus, e coloque a sua situação de vida diante dEle, porque Deus entrará com providência, eu creio assim no nome de Jesus.